Nenhuma palavra poderia descrever a magnificência e o brilho mortal daquele golpe. Os espectadores viram apenas uma imensidão de luz radiante, dentro da qual milhares de pontos vermelhos brilhavam como galáxias em movimento. Então a luz se abriu violentamente quando um pássaro dourado divino surgiu com asas abertas. A imagem refletiu nos olhos aterrorizados de bilhões de pessoas, e especialmente nos olhos de Gaelle, que sentiu o coração gelar ao sussurrar: isso é ruim. Azur Flame, Star Accumulation, ela gritou, com a voz quebrando de desespero diante da força esmagadora que descia sobre ela. Naquela fração minúscula de segundo, os instintos de sobrevivência de Gaelle assumiram o controle total do seu corpo, e seus reflexos dispararam em velocidade extrema para tentar resistir. Seus dedos se entrelaçaram em um padrão ritual complexo diante do peito, movendo-se de forma frenética. Torrentes de Azur Flame explodiram de seu núcleo, condensando instantaneamente em várias camadas de paredes cristalinas de estrelas que pareciam absolutamente indestrutíveis. Mas no momento em que o punho de Lucende atingiu essa suposta muralha invencível, ela ofereceu apenas uma resistência ridícula por um instante. Como vidro frágil atingido por uma marreta, tudo se despedaçou com um estrondo ensurdecedor. Gaelle não conseguia acreditar no que via quando suas defesas desapareceram. No instante seguinte, o próprio espaço pareceu rachar sob a pressão. Luzes brancas e douradas piscavam repetidamente enquanto faíscas estelares se espalhavam pelo vazio, e uma aura esmagadora de destruição caiu sobre ela como uma cascata dourada. O grito agonizante de Gaelle ecoou pelo estádio antes que sua mente finalmente sucumbisse ao choque, seu corpo inteiro entrando em estado de paralisia. A voz calma de Lucende soou em seus ouvidos, lembrando suas palavras de antes: eu já tinha avisado, se você realmente quer verificar a essência da imortalidade, precisa estar preparada para sangrar por esse privilégio. Em um instante, toda a arena sob o céu estrelado mergulhou em um silêncio pesado. Todo o barulho, as vaias e a agitação simplesmente desapareceram enquanto a multidão olhava para a cena sem reação. Lucende estava ali, incomparável e dominante. Com a aparência majestosa de um deus do sol, ele estendeu a mão e colocou-a no ombro de Gaelle. Parece, disse ele calmamente, que você ainda não estava realmente preparada. Sua expressão continuava indiferente enquanto chamas douradas derretidas fluíam de seu corpo, avançando sem parar e devorando as chamas azuis enfraquecidas de Gaelle como um predador. Lucende ainda deu mais alguns tapinhas no ombro dela, quase como um gesto casual de encerramento, depois virou as costas e saiu caminhando. Depois que ele se afastou, o público olhou novamente para a arena e viu Gaelle caída no chão, completamente derrotada. Para choque e constrangimento da multidão, uma grande mancha escura de umidade havia se formado sob seu corpo, um testemunho humilhante do terror visceral que ela havia sentido em seus últimos momentos conscientes. Milhares de pessoas se levantaram instintivamente, com rostos distorcidos pela incredulidade. Gaelle, ela realmente perdeu? E de forma tão decisiva, começaram a murmurar os espectadores de elite espalhados pelo campo estelar. A multidão assistindo à luta simplesmente não conseguia acreditar no que via. Como isso é possível? Gaelle, uma especialista Chunin no level 12, realmente perdeu de forma tão repentina e completa para um único golpe de um level 10? Uau! O estádio permaneceu em silêncio por vários segundos até que o árbitro responsável pela luta finalmente recuperou os sentidos. Ele avançou apressado e anunciou com a voz trêmula: o vencedor desta luta é Lucende, da Sacred Tree Star Region. O jovem Lucende permaneceu totalmente tranquilo, assumindo uma postura calma como se o evento devastador que acabará de acontecer não tivesse importância alguma. Ao redor dele, o ambiente estava carregado com o choque dos espectadores, que ainda tentavam processar o que tinham visto. Lucende caminhou casualmente de volta para a área de espera com as mãos nos bolsos, mantendo aquela postura de ídolo despreocupado. Era o tipo de calma que só alguém absolutamente confiante no próprio poder esmagador consegue demonstrar diante do universo inteiro. De repente, o público entrou em êxtase, e todo o Starscape explodiu em um frenesi de empolgação. O barulho voltou 10 vezes mais forte enquanto todos se levantavam para falar sobre Lucende. Meu Deus, foi um nocaute com um único soco. Lucende simplesmente apagou Gaelle com um golpe.
Um level 10 derrotando um level 12, isso sequer é permitido pelas leis da natureza? A Bloodline Mortal é realmente tão monstruosa assim. Você está brincando comigo, gritou o outro espectador. Se não fosse tão poderosa assim, como poderia ser chamada de lendária Bloodline Mortal? Estamos vendo algo que só acontece uma vez a cada 1.000.000 de anos. Ha ha ha, nós ganhamos. Eu sabia que apostar tudo na Bloodline Mortal era a decisão certa. Vida longa ao Lu Seng. Você é meu salvador, meu verdadeiro pai, gritou um homem chorando de alegria. Agora não preciso mais me jogar no vácuo do espaço por causa das dívidas. Estou rico. Lu Seng é o deus da minha fortuna. O apresentador da competição agarrou o microfone com as duas mãos e rugiu com a empolgação de alguém testemunhando um milagre. Inacreditável. Simplesmente inacreditável. Quem poderia imaginar que Gael do Azur Eyes, que já havia alcançado o level 12, não conseguiria resistir nem a um único soco de Lu Seng? Lu Seng revelou sua verdadeira força, e ela é simplesmente absurda. Esse é o lendário poder do nível 1. Céus, este torneio está ficando cada vez mais emocionante. Mal posso esperar pela próxima luta. Nesse momento, na área mais alta das cabines VIP, o grupo de figuras de nível do conselho estava completamente chocado. Seus rostos estavam pálidos, e toda a confiança que tinham antes desapareceu. A conselheira representante da HR da região tinha uma expressão especialmente desagradável. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurava repetidamente, apertando os braços da cadeira até os dedos ficarem brancos. Isso é simplesmente impossível. Derrotada com apenas um golpe, a conselheira da região HR estava suando frio. Esse nível de força indica pelo menos 4 Limit Breaks. Um praticante level 10 pode realmente alcançar 4 Limit Breaks? Isso desafia todas as leis conhecidas do desenvolvimento marcial. Dom Potian e o comandante de linha de frente da Sacred Tree da região ouviram as discussões ao redor, e enormes sorrisos de vitória surgiram em seus rostos. Eles se sentiam como alguém bebendo uma bebida gelada no meio de um dia escaldante de verão. Dom Potian não conseguiu se segurar e soltou uma gargalhada. Ha! Um verdadeiro monstro! Quando eu estava no level 10, só tinha um único Limit Break. Quando Lu Seng chegar ao level 12, até onde será que o poder dele vai chegar? Dom Potian virou o olhar para a Second Elder da HR da região, com um sorriso provocador nos lábios enquanto apreciava a frustração visível da rival. Oh, minha querida velha amiga, disse ele com um tom cheio de sarcasmo divertido. O que foi mesmo que você disse agora há pouco? Não estava ansiosa para ver a luta entre Lu Seng e Monroe? Acho que ainda vai valer muito a pena assistir, não acha? A expressão da Second Elder estava extremamente sombria. Ela forçou um sorriso artificial enquanto respondia, é verdade. Lu Seng realmente é forte, mas Monroe está em outro nível. Ele não é algum fraco como Gael que possa ser comparado a ele. De repente ela se levantou, com movimentos rígidos. Acabei de lembrar que tenho assuntos urgentes para resolver. Vou me retirar agora. Sem esperar resposta, virou-se e saiu da cabine, deixando Dom Potian olhando apenas para suas costas. Dom Potian nem se deu ao trabalho de ficar irritado com a saída abrupta. Ele apenas continuou sorrindo para a tela. Bem feito, murmurou consigo mesmo, de ótimo humor, pode ficar irritado quanto quiser, sua velha amarga. A exibição de Lu Seng foi simplesmente impressionante, comentou Dom Quinso, com os olhos brilhando de admiração enquanto estava ao lado do círculo interno da área de observação. Durante todo o torneio ele já superou nossas expectativas várias vezes, mas isso agora quebrou todos os limites possíveis. Ele está se tornando uma força da natureza que já não pode mais ser medida pelos padrões normais. O velho Dom Potian soltou algumas tosses secas enquanto acariciava distraidamente sua longa barba prateada e assentia. Você está certa, disse ele pensativo, com orgulho e curiosidade analítica misturados na voz. Lu Seng é uma raridade entre raridades. É inevitável se perguntar,
continuou o ancião, estreitando os olhos enquanto olhava para o horizonte brilhante do cinturão de asteroides. Até que altura esse jovem está destinado a chegar? Será que existe algum limite para alguém com a linhagem dele? Enquanto os padrões solares gravados em sua pele começavam a desaparecer e o brilho dourado finalmente voltava para dentro de seu corpo, Lu Seng percebeu claramente a mudança no ambiente ao redor. Ele sentiu o peso do universo sobre si enquanto dezenas de milhares de olhares se fixavam nele. Esses olhares carregavam todo tipo de emoção humana, alguns estavam cheios de choque paralisante, outros demonstravam medo crescente, muitos brilhavam com uma reverência quase religiosa, e alguns poucos continham uma intenção de batalha fria e predatória. Seguindo os mais intensos desses olhares, Lu Seng ergueu a cabeça calmamente e fixou os olhos em uma figura específica sentada nas áreas mais exclusivas da arquibancada. Monroe estava lá, encarando Lu Seng com seus olhos prateados e azuis sem piscar, com uma intensidade perturbadora. Longe de se intimidar com o olhar de Lu Seng, a aura do Ice Demon parecia ficar ainda mais violenta, seu espírito de luta crescendo como uma maré glacial prestes a esmagar a costa. O peso daquele olhar era incômodo, quase viscoso, lembrando a forma como um predador observa sua presa escolhida. Era um olhar obsessivo e extremamente desagradável. Lu Seng franziu a testa com visível repulsa enquanto fechava os punhos. "O que tem de errado com esse olhar esquisito?", murmurou. "Sinceramente parece que estou sendo observado por algum pervertido cósmico." "É simplesmente nojento", resmungou ele, sentindo um leve arrepio de repulsa. Nesse momento, um som agudo começou a tocar no bolso interno do traje de combate, seu comunicador pessoal indicava uma chamada urgente. Assim que o holograma se estabilizou, o rosto de Lu King apareceu no ar com uma expressão de pura euforia. "Meu Deus, Big Brother! Você foi simplesmente incrível! Não foi só vitória, você destruiu completamente o espírito deles. Foi uma aniquilação linda. Você é mesmo meu irmão ou foi substituído por um deus do sol?", brincou ela, com os olhos brilhando de curiosidade. "E aquele cabelo dourado? Como você conseguiu aquela forma final? Você precisa me ensinar isso quando voltar para casa. Foi a coisa mais incrível que eu já vi." Lu Seng tentou encontrar palavras para explicar a complexidade divina da Bloodline Golden Crow, mas acabou apenas dando um sorriso meio sem graça. Enquanto conversava com Lu King, a intuição marcial extremamente sensível de Lu Seng voltou a reagir. Ele sentiu novamente aquele olhar estranho perfurando a parte de trás do seu pescoço. Ele virou a cabeça rapidamente e varreu o espaço ao redor com o olhar, mas encontrou apenas o silêncio frio do cosmos. "Quem está fazendo isso?", pensou ele, com a mandíbula tensa. Essa sensação é muito clara para ser imaginação. Alguém muito poderoso está escondido. Enquanto o torneio continuava, a arena assistiu a várias batalhas de alto nível entre os melhores lutadores da galáxia. Mas, mesmo com toda a habilidade demonstrada, havia uma sensação de anticlímax. Nenhuma luta conseguia superar o espetáculo absurdo de Lu Seng, um simples level 10 esmagando completamente um titã level 12. A lembrança da forma explosiva do Trileged Golden Crow de Lu Seng ficou marcada na mente de todos como um símbolo de poder divino. Mesmo com a segunda rodada das finais começando, muitos espectadores ainda estavam em estado de choque, revivendo mentalmente aquela explosão dourada. "Lu Seng, a existência dele está simplesmente muito além do normal", sussurrou alguém nas últimas fileiras. Mesmo com o ritmo do torneio mudando e novos lutadores entrando na arena, aquele olhar misterioso continuava aparecendo de tempos em tempos nos sentidos de Lu Seng. A persistência desse observador oculto começou a irritar Lu Seng profundamente. "Droga, quem está fazendo esse jogo?", pensou ele irritado. "Se minha percepção espiritual não fosse tão forte, eu acharia que era alucinação. Mas isso é real, e extremamente persistente." Toda vez que ele tentava rastrear a origem dessa presença espiritual, o olhar desaparecia imediatamente, como fumaça levada pelo vento. Para conseguir esconder a presença assim, significa que o nível espiritual dessa pessoa é bem maior que o meu, percebeu ele. "Meu poder espiritual já está praticamente no limite do level 11, calculou Lu Seng mentalmente. "Se alguém consegue me observar e desaparecer com tanta facilidade, a diferença deve ser grande."
Essa pessoa precisaria ter pelo menos level 13 em cultivo espiritual para agir assim sem ser detectada, concluiu ele, estreitando os olhos. Será que realmente existe alguém desse nível entre os participantes? Um espiritualista level 13 em uma arena fechada é algo assustador. Quem aqui teria uma alma profunda o suficiente para alcançar level 13, pensou ele, analisando discretamente as cabines VIP. Os speakers e os altos burocratas? Pouco provável. O poder deles costuma ser mais político do que marcial. Então só restam os competidores, concluiu ele. Os dois com maior potencial são Monroe e Qian Yushu. Monroe já demonstra claramente sua obsessão por mim, a presença dele é impossível de ignorar. Lu Seng então direcionou o olhar para um canto silencioso da área de preparação. Ali estava Qian Yushu, um jovem vestindo roupas simples que contrastavam com sua aura tranquila e quase sobrenatural. Ele estava sentado com os olhos fechados, completamente indiferente ao caos e à violência do torneio. Era como se nada naquele mundo material, nem mesmo a vitória absurda de Lu Seng, fosse digno de sua atenção. A expressão de Lu Seng ficou ainda mais séria ao observar aquela figura imóvel. Será que é você? Pensou ele. Uma indiferença tão profunda, como se nem valesse a pena olhar para mim. Uma decisão fria começou a se formar na mente de Lu Seng. Não importa quem seja. Se nossos caminhos se cruzarem na arena, vou eliminar primeiro e perguntar depois. É melhor agir com força esmagadora do que deixar uma variável perigosa solta. Mas esse encontro deixou claro que meu poder espiritual ainda é meu ponto mais vulnerável. Não posso me dar ao luxo de ter qualquer fraqueza nesta fase final, decidiu ele com firmeza. Enquanto as outras lutas acontecem e ainda não é minha vez, preciso encontrar uma forma de fortalecer minha defesa mental e elevar meu nível espiritual. Com esse objetivo, Lu Seng colocou levemente a palma da mão na testa e fechou os olhos, bloqueando as distrações da arena e da multidão. Sua consciência mergulhou rapidamente nas estruturas neurais familiares do Fire Seed System, iniciando um processo intenso de refinamento espiritual. Depois de um tempo indeterminado nesse estado mental, a segunda rodada das finais, a chave Seven Shoes B, chegou à fase de sorteio. Mais uma vez, os confrontos seriam definidos pelo sistema automático de loteria aleatória. Incrivelmente, o nome de Lu Seng saiu novamente como Bai no sorteio, garantindo sua passagem automática para a próxima fase. O MC soltou um suspiro dramático de surpresa que ecoou pelo estádio. Inacreditável! A sorte do competidor Lu Seng parece realmente celestial. Ele conseguiu outro bye nesta rodada, o que significa que o suspense em torno da Bloodline imortal só vai aumentar ainda mais. Minha sorte é realmente tão absurda assim, pensou Lu Seng ao abrir os olhos, olhando instintivamente para as cadeiras mais altas do conselho governante. Uma suspeita começou a surgir em sua mente. Será que alguém nos bastidores estava manipulando os sorteios para garantir que ele chegasse à final com o máximo de hype? Ao mesmo tempo, lá no alto do principal deck de observação, a second speaker da HR Star Region, a mulher conhecida como Shi, bateu a mão na mesa com raiva. Dom Potian! Não me diga que seu comitê organizador está favorecendo alguém e manipulando os resultados. Esse nível de sorte está ficando conveniente demais. Os oficiais ao redor olharam para Dom Potian com expressões estranhas e desconfiadas. Dom Potian apenas retribuiu o olhar com uma expressão completamente inocente, embora um brilho travesso ainda aparecesse em seus olhos. Ora, por que todos estão olhando para mim desse jeito? Eu estou tão surpreso quanto vocês com o resultado do algoritmo. Garanto que não fiz nada para influenciar a escolha do sistema, acrescentou calmamente. Lá embaixo, Fal Arlan correu até Lu Seng com um sorriso de alívio no rosto. Lu Seng! Isso foi uma sorte incrível! Você ganhou ainda mais tempo para descansar e se preparar. Monroe e Qian Yushu ficaram razoavelmente separados nas chaves, continuou Fal Arlan enquanto olhava os dados em seu tablet. Eles vão enfrentar os campeões número 1 das outras duas regiões estelares. Se as estatísticas se confirmarem, há uma grande chance de você só enfrentar um deles na grande final. Para a total confusão de Fal Arlan, Lu Seng não comemorou.
Em vez disso, ele simplesmente se deitou no banco, apoiou as pernas e fechou os olhos. Em poucos segundos, sua respiração ficou regular, ele havia caído em um sono profundo e tranquilo, deixando Fauarlan parado ali completamente perplexo. O que? Fauarlan ficou olhando para ele em choque. Afinal, está literalmente chegando ao clímax se você decide tirar uma soneca agora? Já vi gente confiante na vida, mas você realmente é algo completamente diferente. Nesse momento, a voz do MC ecoou pelo Coliseu, trazendo a atenção da multidão de volta para o centro da arena. Senhoras e senhores, as semifinais estão oficialmente prestes a começar. Agora começam as verdadeiras batalhas pela supremacia. A primeira luta da chave. Monroe contra Unlon. Um homem gigantesco de pele escura e músculos enormes entrou na arena soltando um rugido. Monroe! Eu fui derrotado por você de forma humilhante 150 anos atrás. Mas hoje é diferente, meu Tai Chi True Body finalmente alcançou o estágio de grande sucesso. Dessa vez, quem vai te derrotar sou eu, declarou o gigante. Mas antes mesmo de terminar a frase, os olhos prateados de Monroe se contraíram de repente. Em um borrão gelado, sua figura apareceu diretamente diante dele. Desculpe, disse Monroe com voz fria como gelo rachando. Quem é você mesmo? Não tenho a menor lembrança de você. O guerreiro gigante soltou um rugido furioso que ecoou por toda a arena do asteroide, sua voz cheia de orgulho ferido e raiva descontrolada. Seu desgraçado arrogante! Eu vou te matar! Movido por puro ódio, Unlon avançou com seu corpo gigantesco, tentando esmagar Monroe contra o chão. Ele lançou um soco devastador contra a silhueta de Monroe, seu punho colossal emitindo uma luz prateada extremamente brilhante, parecendo um pequeno sol prestes a explodir. Monroe apenas encarou o ataque que se aproximava, enquanto seus olhos azul-prateados se acendiam com uma chama fria que parecia congelar até as partículas de luz no ar. Um segundo depois, o sol prateado simplesmente desapareceu. Todo o espaço ao redor do gigante foi congelado em um estado absoluto de imobilidade. Unlon ficou suspenso no ar, incapaz de se mover sequer um centímetro. Monroe ficou parado naquele vazio congelado, parecendo um verdadeiro senhor do gelo. Seu olhar frio atravessou a tela gigante e iluminou o céu estrelado. Atrás dele, seu adversário havia se transformado em uma estátua grotesca, completamente preso dentro de um enorme monólito de gelo sólido. O público entrou em um estado de excitação extrema. Inúmeras pessoas se levantaram gritando o nome de Monroe. Monroe! Monroe! Ele é invencível! Ele é perfeito! Fauarlan assistia à cena da lateral da arena, incapaz de acreditar no que via. Esse nível de domínio, a força de Monroe é simplesmente tirânica, murmurou em choque, com uma nova camada de preocupação surgindo em seu rosto. Nessa luta, o oponente de Monroe também tinha força de level 12, um nível que muitos mal conseguem enfrentar. Mesmo assim, o Ice Demon o derrotou com uma facilidade assustadora, como se estivesse varrendo poeira. A diferença de poder é simplesmente aterradora. Enquanto Fauarlan ainda pensava nisso, um anúncio estrondoso ecoou da arena ao lado. Vencedor, Tan Zonjil! Fauarlan se assustou ao perceber que o outro lado da chave também havia terminado. O oponente de Tan Zonjil havia sido destruído em poucos segundos. Em apenas algumas respirações, o guerreiro derrotado já estava jogado no chão da arena, completamente imóvel e incapaz até de mexer um dedo. Ao descer do palco elevado, Tan Zonjil deixou seu olhar vagar lentamente até um canto específico da área de espera. Seus olhos pararam em uma figura, brilhando por um instante com um olhar feroz e predatório, como uma fera observando sua próxima presa. Logo depois, essa luz desapareceu e seu rosto voltou a ficar frio e indiferente. Vendo que as lutas preliminares haviam terminado e a próxima rodada decisiva estava chegando, Fauarlan ficou nervoso. Ele se aproximou e sussurrou com urgência, Lu Seng? Lu Seng, você está ouvindo? Lu Seng, ei, ele está mesmo dormindo agora. Vendo que Lu Seng continuava completamente imóvel, Fauarlan hesitou. Ele ficou ali pensando se deveria acordá-lo à força.
A próxima luta era extremamente importante para o futuro deles, e mesmo assim Lu Seng continuava dormindo tranquilamente como se nada estivesse acontecendo. Fal Arlan segurou a cabeça desesperado. Acabou, estamos perdidos, não tem como acordar alguém quando ele entra nesse tipo de transe. Exatamente nesse momento, Lu Seng abriu os olhos de repente. Ele esticou a mão, deu um tapinha no ombro de Fal Arlan e perguntou com um bocejo, então, a segunda rodada já terminou. Por um instante, suas pupilas pareceram brilhar como estrelas distantes, deixando Fal Arlan completamente atordoado. Quando Fal Arlan finalmente recuperou a compostura, percebeu que Lu Seng já estava de pé diante dele. Sim. Exatamente. A terceira rodada vai começar agora e o sorteio dos confrontos já está prestes a acontecer. Lu Seng levantou o olhar para a enorme tela do céu estrelado onde os comentaristas analisavam os competidores restantes. Senhoras e senhores, chegou o momento que todos esperavam. Os confrontos da próxima rodada foram definidos. Representando a Zealon Star Region, temos Tia e o Katia do Star Intersection Setor. E enfrentando ela, Lu Seng da Mu Star Region. A tela mudou para o último confronto, Darir Star Region. Monroe. Nesse instante, Lu Seng sentiu um leve arrepio e virou a cabeça instintivamente para um canto da área de espera. Nesse momento, uma figura se levantou lentamente do assento, com olhos brilhando intensamente em sua direção. Os dois olhares, um calmo e firme, o outro frio e predatório, colidiram no espaço silencioso entre eles, como se faíscas invisíveis surgissem da tensão. Os lábios de Monroe se curvaram em um sorriso gelado. Então, finalmente chegou a minha vez de subir ao palco. Assim que o resultado final apareceu nas telas, todo o setor do céu estrelado entrou em completo frenesi. Esse torneio universal de artes marciais para os gênios da galáxia finalmente havia chegado ao seu verdadeiro estágio lendário. Lu Seng contra Monroe, gritou o MC. De um lado, uma Bloodline imortal que não aparece há 100.000 anos. Do outro, uma linhagem aterradora que surge apenas uma vez a cada 1.000.000 de anos. Um deles é um nome reverenciado em várias regiões estelares, um verdadeiro rei da nova geração. Não é exagero dizer que essa luta é, na prática, a verdadeira final do torneio. Quem vencer esse confronto quase certamente será coroado campeão absoluto. Estamos prestes a assistir a uma das batalhas mais espetaculares da história moderna das artes marciais. Ao mesmo tempo, a grande tela atualizou as apostas, colocando esses dois lutadores no topo absoluto. O confronto entre Lu Seng e Monroe estava sendo aguardado com ainda mais expectativa do que a própria final. Monroe, o Ice Demon. Lu Seng. Lu Seng. Bilhões de espectadores pelo cosmos gritavam seus nomes, e o rugido coletivo era tão forte que abafava até a voz do apresentador. Em meio a esse clima eletrizante, até as pessoas mais frias sentiam o sangue ferver de expectativa. Enquanto a multidão rugia, Lu Seng e Monroe começaram a caminhar lentamente em direção à arena do asteroide, cada passo parecendo uma declaração de guerra. A cada passo que davam em direção ao centro da arena, o espírito de luta irradiando de seus corpos ficava cada vez mais intenso. O próprio espaço parecia pesado, pressionado pelo choque de suas auras. Esse confronto era um verdadeiro encontro de destinos, um choque entre um mito que acabava de surgir e uma lenda fria do passado. Era um momento esperado por civilizações inteiras e observado por incontáveis vidas no universo. Enquanto os pais de Lu Seng e Don Quinto assistiam com rostos cheios de preocupação, sua irmã mais nova Lu King estava completamente diferente. Ela estava empolgada, com os olhos brilhando de confiança no irmão. Vai com tudo, Big Brother, gritou ela animada. Mas o rosto de Zheng Yufeng mostrava pura preocupação. Lu Seng vai realmente enfrentar aquele monstro de cabelo branco, ele parece tão assustador. Eu não sei se nosso Sengir consegue derrotar um demônio desses. Zheng Yufeng apertou as mãos contra o peito e fez uma oração silenciosa. Por favor, que os céus protejam meu filho. Protejam Lu Seng e deem a ele força para vencer. Vendo a preocupação da esposa, Lu Hai tentou animá-la. Ei, por que está falando essas coisas? Tenha fé.
Nosso filho já superou todos os obstáculos até agora. Ele também vai vencer isso. Só precisamos acreditar nele, disse Lu Hai apertando os punhos. Quem diria que nossa família teria um filho tão lendário? Quando tudo isso acabar, vou reformar o túmulo dos nossos ancestrais. 8 camadas de mármore já devem ser suficientes. Depois que essa luta acabar, vou conversar com Lu Seng sobre isso. Depois de recentemente alcançar um grande avanço em sua força mental, Lu Seng começou a perceber coisas novas sobre o mundo. Ele percebeu que, mesmo estando muito distante, seus sentidos eram tão aguçados que conseguia enxergar os detalhes do ambiente como se estivesse bem perto. Com as pequenas ondas de sua força mental se espalhando, ele também conseguia sentir as emoções no coração das pessoas próximas a ele. Parece que minha família ainda se preocupa demais comigo, pensou. Então sua mente se voltou para Dong Qinsu. Lu Seng hesitou por um momento, pensando se seria correto observar os pensamentos dela, mas a curiosidade acabou vencendo. Ele lançou um olhar mental discreto em sua direção. Nesse momento, viu Dong Qinsu acariciando suavemente a própria barriga. Ela parecia perdida em pensamentos, refletindo sobre algo muito pessoal. Lu Seng estava concentrado nessa visão quando uma voz fria de repente soou ao lado de seu ouvido, trazendo de volta a realidade. Monroe estava ali, olhando para ele com olhos gelados. Sua voz era tão fria que parecia diminuir a temperatura ao redor. A luta está prestes a começar, garoto. Concentre-se. O que exatamente você está olhando? Perguntou Monroe. Não percebe que se distrair antes de uma luta é um desrespeito com seu oponente? Monroe parecia cheio de uma raiva gelada, mas a expressão de Lu Seng continuava estranhamente calma. Os cantos da boca de Lu Seng se curvaram em um pequeno sorriso, como se estivesse lembrando de algo divertido. Ele parecia não ter ouvido nenhuma das palavras de Monroe, completamente perdido em seus próprios pensamentos. Hã? Desculpa, você falou alguma coisa? Perguntou Lu Seng, com uma expressão vazia. Ao ouvir essa resposta indiferente, os olhos de Monroe se acenderam com uma chama gelada. Certo, então parece que vou ter que te ensinar pessoalmente o que é respeito, através da dor. Lu Seng piscou, parecendo levemente surpreso com aquela explosão repentina de irritação do homem à sua frente. Sem dizer mais nada, Monroe avançou com força explosiva. Voxos! Ele se moveu como uma lâmina de gelo cortando a atmosfera, deixando atrás de si um rastro azul cristalino que parecia riscar o próprio vazio. Monroe soltou um rugido profundo que ecoou por toda a arena, marcando o início de seu ataque violento. Prepare-se para morrer, gritou ele. Diante desse ataque mortal, Lu Seng permaneceu parado, incrivelmente calmo, analisando cada detalhe do golpe que se aproximava. Nesse momento crítico, partes do corpo de Lu Seng já começavam a congelar. Seus membros estavam cobertos por gelo fino, e seus músculos ficavam rígidos sob a pressão da energia gelada liberada pelo Ice Demon. Onde você está olhando? Sussurrou a voz de Monroe diretamente atrás da orelha de Lu Seng. Ele havia surgido ali como um fantasma e lançou um soco cheio de poder glacial. Os movimentos defensivos de Lu Seng ficaram lentos, claramente prejudicados pela aura congelante. O punho de Monroe atingiu Lu Seng diretamente com um bend assustador. A força do golpe fez Lu Seng ser lançado para trás, voando pelo vazio da arena. O impacto foi tão forte que o ar ao redor se comprimiu e explodiu em vários estalos, fazendo os ouvidos dos espectadores vibrarem. Impulsionado pela força monstruosa do Ice Demon, Lu Seng foi arremessado por todo o campo de batalha como um rastro de movimento entre as estrelas. Era evidente que ele havia levado um golpe pesado, um fio de sangue escorreu pelo canto de sua boca. Mesmo assim, o sorriso em seu rosto não desapareceu, na verdade, ficou ainda mais largo e animado. Ha! Monroe riu, seus olhos brilhando com um respeito frio e predatório. Como esperado de uma Bloodline imortal. Se você fosse um guerreiro comum, já estaria completamente preso em uma tumba de gelo pelo meu Absolute Kill, Glacial Seal. Agora sim isso está ficando interessante, continuou Monroe, estalando o pescoço. Seu corpo virou um borrão enquanto avançava novamente em direção a Lu Seng,
girando no ar e lançando um chute pesado que poderia quebrar ossos. A cena começou a parecer menos uma luta e mais Monroe espancando Lu Seng sozinho. Depois de acertar mais um golpe pesado, Monroe gritou irritado: Lu Seng, estou começando a achar que você realmente quer morrer. Lu Seng foi chutado novamente e caiu entre os destroços. Aproveitando a abertura, Monroe lançou sua técnica final devastadora, Glacial Hell Flash, criando dezenas de milhares de relâmpagos congelados que caíram sobre Lu Seng. Bum! 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 Uma sequência de explosões gigantes transformou a arena em uma tempestade caótica de gelo e energia. Uma nuvem espessa de poeira e gelo pulverizado cobriu toda a arena. Dentro da fumaça cinzenta, apenas a silhueta de Lu Seng podia ser vista, ainda parada no meio da destruição. Monroe parou de atacar e franziu a testa com desconfiança. Cadê sua transformação lendária? Cadê aquela força de 4 limit breaks que tanto falaram? Por que você não está usando? Ou você realmente acha que sou tão fraco que nem merece lutar sério contra mim? Quando a poeira começou a desaparecer, a figura de Lu Seng finalmente ficou visível. Suas roupas estavam rasgadas e ele parecia um pouco bagunçado, mas sua expressão era estranhamente tranquila, quase feliz. Lu Seng murmurou baixinho para si mesmo: Ah, então é assim que funciona. Agora eu entendi. Uma fúria gelada surgiu nos olhos de Monroe, distorcendo sua expressão. Ele soltou um xingamento furioso que ecoou pela arena como um trovão. Maldito! Rugiu Monroe, quase enlouquecendo diante da passividade de Lu Seng. Ele condensou uma esfera gigantesca de energia estelar e a lançou com intenção assassina. O impacto foi devastador. Uma explosão ensurdecedora sacudiu toda a base da arena do asteroide, lançando fragmentos de pedra reforçada e poeira antiga para o espaço. Uma luz cegante tomou conta do campo de batalha. Nas telas gigantes, o público via Lu Seng sendo brutalmente atacado sem reagir. Murmúrios confusos se espalharam pela multidão. O que ele está pensando? Cochichavam os espectadores. Lu Seng parecia estar em um transe profundo, como se sua mente estivesse vagando em outro lugar enquanto apenas seus instintos mantinham o corpo em pé. Muitos começaram a insultá-lo, sentindo que estavam sendo privados da batalha épica que esperavam. Isso é uma vergonha! O que meu irmão está fazendo? Ele precisa contra-atacar! No deck de observação da nave Whitehall, Lu King estava completamente desesperada, andando de um lado para o outro. Don Quinto deu alguns passos em direção à janela da nave e levantou a mão instintivamente, como se pudesse puxar Lu Seng para fora do perigo. Seus dedos estavam brancos de tensão, mas no final ela apenas abaixou a mão lentamente. Lu Seng, nos olhos de Fal Arlan havia uma profunda incerteza. O que você está fazendo? Por que está deixando esses golpes acertarem enquanto sorri como se tivesse descoberto algum tesouro divino? Monroe não demonstrou misericórdia. Ele desferiu outro chute pesado no abdômen de Lu Seng. O impacto fez Lu Seng cuspir sangue fresco que flutuou no ar da arena. Um olhar de decepção apareceu nos olhos de Monroe ao olhar para o adversário ensanguentado. Que chato, murmurou ele. Isso virou apenas um massacre sem sentido. Vamos acabar com isso agora. Second Galaxy Rule. Quando Monroe falou, seu corpo começou a vibrar com uma frequência assustadora. Atrás dele surgiram inúmeros pontos de luz que se transformaram em 2 galáxias giratórias. Assistindo pela tela, Duan Ifen arregalou os olhos em choque. Isso é o poder de uma Rule de level 12, não, é ainda mais. É o pico absoluto do nível 12. A presidente do conselho do High-Arf Setor ficou rígida ao ver aquilo. Ela virou a cabeça para Duan Ifen, mas acabou ficando em silêncio e voltou a observar a batalha. Ter menos de 1000 anos e já fundir 2 leis da galáxia no próprio corpo, murmurou ela. Um sorriso de satisfação apareceu em seu rosto. Além disso, Monroe possui um corpo transcendente Radiansan. A força atual dele provavelmente já superou até mesmo nosso nível de combate. Seu sorriso ficou ainda mais arrogante. A verdade é que o estado mental de Lu Seng já não importa.
O resultado foi decidido no momento em que essas galáxias se fundiram. Duan Ifin respondeu friamente: declarar vitória agora é pura tolice. Lu Seng não desistiu. Enquanto o coração dele ainda bater, ele não perdeu. A presidente apenas riu. Então vamos esperar e ver. Duan Ifin apertou os punhos em silêncio, pensando: Lu Seng, acorde antes que seja tarde. Nesse momento, o poder acumulado de Monroe atingiu seu pico absoluto. Ele cerrou os dentes enquanto as veias saltavam em seu pescoço. Então soltou um rugido que sacudiu toda a arena. Seu corpo começou a mudar, tornando-se uma essência translúcida de frio absoluto. Em poucos instantes, o frio extremo cobriu toda a arena do asteroide. O gelo não ficou apenas na arena, ele começou a se espalhar pelo próprio espaço. Depois de alguns segundos, Monroe completou sua transformação. Mas o silêncio prolongado de Lu Seng acabou com a paciência dele. Nas arquibancadas, o público começou a tremer de frio. Monroe ficou ali, em sua forma congelante, olhando para Lu Seng com desprezo. Para mostrar respeito pela sua bloodline mortal, vou te conceder uma morte rápida. Então ajoelhe-se e louve meu nome. Lu Seng acabou, murmuraram os comentaristas. No meio da tempestade congelada, Lu Seng continuava imóvel, coberto de pequenos ferimentos, com os dentes cerrados e a mente presa em uma batalha interna. De repente, os olhos de Lu Seng brilharam com uma frieza penetrante enquanto ele olhava para o céu. Seu rosto estava marcado pela batalha, mas isso não conseguia esconder a loucura crescente, ou talvez uma realização, que surgia dentro dele. Isso mesmo, ele sussurrou para si mesmo, com a voz rouca e assustadora. Eu não posso mais deixá-la preocupada. Não agora, quando ela precisa focar tudo na gravidez. Era um pensamento estranho para alguém que estava apanhando naquele momento, mas sua expressão mudou para uma felicidade pura e radiante. Monroe, descendo como um cometa em queda, sentiu um lampejo de verdadeira confusão ao ver a alegria no rosto de Lu Seng. Que tipo de revelação poderia trazer um sorriso assim diante da morte? Nas arquibancadas, os fãs de Monroe cerravam os dentes de raiva, incapazes de entender o mistério por trás da risada de Lu Seng, um segredo que só ele realmente compreendia. Monroe lançou um soco, e o movimento agitou todo o ar frio do sistema estelar ao redor. O punho parecia um sol branco congelado caindo dos céus. Bum! O impacto foi tão enorme que atravessou completamente a arena de asteroide, e um dragão furioso de energia gelada explodiu em todas as direções. A arena de asteroide, que já tinha sido transformada em uma gigantesca bola de gelo, não conseguiu mais suportar a pressão. Estalos secos e aterrorizantes ecoaram pelo vazio enquanto toda a estrutura começava a se despedaçar em milhões de fragmentos irregulares. Depois daquele soco, um silêncio pesado caiu sobre os espectadores. Muitos começaram a temer que Monroe não apenas tivesse derrotado Lu Seng, mas o tivesse apagado completamente. Acabou, alguém lamentou. Lu Seng foi apagado da existência. As pessoas se olharam com rostos sombrios e preocupados. O poder de um nível 12 no auge era simplesmente incomparável com qualquer coisa que já tinham visto antes. Aquilo não parecia uma batalha entre gênios, parecia um massacre unilateral contra um homem indefeso. Por outro lado, a presidente do Conselho do Setor da Alta Terra quase vibrava de alegria. Ela juntou as mãos aplaudindo, os olhos brilhando com a satisfação sombria de uma aposta que deu certo. Magnífico! Ela exclamou. Ah! Viram isso? Ela provocou. Duan Ifin, sentado ao lado dela, parecia completamente destruído pela angústia e pela incredulidade. De repente ele se lançou para a frente, gritando para os oficiais: o que vocês estão esperando? Como isso é possível? Mandem as equipes de resgate agora. Lu Seng não pode morrer aqui. Dentro da nave White Hole, os olhos de Lu King estavam arregalados, vazios de choque e horror, enquanto suas mãos se fechavam tão forte que as unhas faziam sangue surgir. Lu Hai puxou Zen Yufeng para um abraço apertado, os olhos fixos no centro da explosão onde a energia ainda rugia. Dong Qinsu permanecia imóvel como uma estátua, mas o tremor violento de suas mãos traía sua calma aparente.
O soco tinha sido tão poderoso que não apenas destruiu a arena, ele rasgou o próprio vazio em um caos energético onde nenhum sensor conseguia penetrar. Não adianta mais olhar, disse um espectador cínico, acenando a mão com desprezo. Se ele não virou um cadáver, então virou uma casca quebrada. A batalha acabou no momento em que aquele soco acertou. Muitos assentiram com expressões sombrias, e até o árbitro hesitou, com a mão pairando sobre o sinal para encerrar a luta. Mas então, no meio do gelo branco incandescente das pedras destruídas, raios de uma luz dourada impossivelmente brilhante começaram a atravessar a escuridão. Os pais de Lu Seng desabaram nos braços um do outro, chorando sem controle. Nosso pequeno Seng, ele se foi, lamentou Zhen Yufeng. Mas de repente um enorme boom ecoou dos destroços. Uma onda de calor intenso varreu a arena, incinerando o gelo branco. A luz dourada se expandiu como um novo sol nascendo, e a cena central da luta finalmente foi revelada para a multidão boquiaberta. Dong Qinsu também estava chorando agora, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas enquanto ela sussurrava para si mesma como um mantra desesperado. Lu Seng, por favor. Você prometeu. Não pode deixar nada acontecer com você. À medida que a luz dourada ficava mais intensa, ela estendeu a mão e pressionou a palma contra a própria barriga, os olhos fixos na tela com uma mistura de terror e uma pequena esperança que parecia estar se apagando. O apresentador do torneio olhava para a tela caótica e trêmula, segurando o microfone, esperando ansiosamente a poeira baixar para poder anunciar o resultado final do confronto. Qual é o resultado final? Ele gritou para os bilhões de espectadores. Será que essa batalha lendária terminou com apenas um único golpe devastador? Nas arquibancadas inferiores, vários artistas marciais de alto nível declararam com autoridade sombria: não há necessidade de suspense. É óbvio. Mesmo que Lu Seng tenha sobrevivido ao impacto inicial, ele certamente está em estado crítico, entre a vida e a morte. O fim chegou, murmuraram. Ouvindo a onda de discussões pessimistas da multidão, o apresentador abaixou a cabeça, seu rosto cheio de tensão. A plateia estava chegando ao limite da ansiedade, porque a confirmação estava demorando tanto. O que estava acontecendo dentro daquela luz dourada? Diante das leituras caóticas no seu console e da completa imprevisibilidade dos combatentes, o apresentador ficou paralisado pela indecisão. Qual é o protocolo para uma situação desse nível? Devo anunciar oficialmente o resultado ou corro o risco de declarar um vencedor enquanto a batalha ainda pode mudar a qualquer momento? Será que posso realmente chamar isso de conclusão quando a própria estrutura da arena ainda está gritando? Antes que ele pudesse decidir, suas palavras foram interrompidas por uma segunda explosão de poder ainda mais ofuscante. Ele não conseguiu evitar um suspiro quando a luz se dissipou, revelando uma figura irradiando uma aura de soberania celestial. Lu Seng havia surgido, seu corpo agora coberto por complexos totens solares ardentes que pulsavam sobre a pele, enquanto seu cabelo se transformava em uma cascata de ouro derretido. Ele estava ali, tão belo e ao mesmo tempo tão majestoso e assustador quanto um deus estelar primordial descendo ao mundo mortal. Os braços de Lu Seng estavam cruzados em uma postura defensiva complexa, mas sua presença transmitia uma calma inquebrável. O punho de Monroe, que avançava como uma broca de gelo cristalino capaz de perfurar os céus, agora estava firmemente bloqueado pela palma de Lu Seng. Mesmo com a posição incomum, a pressão no ambiente era inegável, uma onda sem precedentes de intenção marcial subia em direção ao céu estrelado. Ondas violentas de calor escaldante irradiavam do corpo de Lu Seng, criando um confronto instável contra Monroe, que havia se tornado a própria encarnação do frio extremo do universo. Esse choque absurdo entre fogo e gelo deixou bilhões de espectadores em um silêncio absoluto. Muito acima dos destroços da arena, Lu Seng encarava Monroe de frente, os olhos dos dois travados em uma troca silenciosa de intenção assassina. Ao perceber que Lu Seng não apenas estava vivo, mas aparentemente mais forte, aqueles que antes choravam por sua morte sentiram o coração saltar na garganta. Terror e alegria explodiram ao mesmo tempo em seus rostos. Um enorme tumulto tomou conta das arquibancadas como um incêndio se espalhando. Ninguém realmente esperava que Lu Seng se recuperasse de um golpe direto tão devastador com tanta firmeza.
Que demonstração rara e impressionante de resistência, comentou Monroe, com a voz grave vibrando enquanto ele retirava o punho e recuava no ar para aumentar a distância. Seus olhos, cheios de um brilho gelado frenético, ficaram fixos em Lu Seng com uma leve tremedeira de expectativa. Bom, muito bom. Excelente! Um sorriso distorcido de pura satisfação predatória surgiu em seu rosto congelado enquanto ele soltava uma gargalhada estrondosa. Essa é exatamente a versão de você que eu queria destruir. A sensação de esmagar uma linhagem de nível imortal até virar pó é um prazer que vou saborear por 1000 anos. No centro da névoa de calor tremulante, Lu Seng sacudiu o cabelo dourado, sua expressão endurecendo em determinação absoluta. Ele finalmente falou, com uma calma que contrastava com toda a destruição ao redor. Peço desculpas pela demora. Acabei lembrando de uma memória muito agradável agora há pouco, algo tão bonito que me deixou um pouco distraído do que estava acontecendo aqui. Assistindo da plataforma VIP, Duan Yifen sentiu toda a tensão sair do corpo de uma vez, a ponto de sua barba branca até balançar com um suspiro de alívio. Ver Lu Seng recuperar o foco e revelar uma forma tão dominante era mais do que ele ousava esperar. Incrível! Lu Seng não está apenas bem, ele está evoluindo, sussurrou o velho mestre. Ao lado dele, o segundo ancião da região estelar observava com as pupilas dilatadas de surpresa, incapaz de conter uma exclamação de admiração. Essa aura é a essência pura do sangue imortal. Está realmente despertando. A atmosfera virou um barril de pólvora enquanto Monroe e Lu Seng continuavam o confronto no alto. O vazio entre eles se transformou em um mar turbulento de conflito onde duas correntes gigantes de poder espiritual, uma azul glacial profunda e outra dourada como o sol, colidiam sem parar na disputa pelo domínio. Monroe olhou para as próprias mãos tremendo, um sorriso insano se abrindo em seu rosto. Sim, é isso. Bom, muito bom. Essa é a verdadeira face da imortalidade que eu procuro. Ver o auge de uma linhagem dessas é um presente das próprias estrelas. É um privilégio raro e intoxicante ser aquele que humilha um deus, continuou Monroe, com os olhos brilhando com uma luz fanática. Nunca imaginei que hoje eu, Monroe, teria a oportunidade perfeita de manchar minhas mãos com a essência de uma verdadeira linhagem imortal de alto nível. Isso é uma alegria inesperada, um marco no meu caminho rumo ao poder absoluto. Ao ouvir as declarações arrogantes de Monroe, os olhos de Lu Seng brilharam com uma perigosa luz dourada. Ele olhou para o demônio de gelo diante dele, enquanto o canto de sua boca se curvava em um sorriso afiado e desdenhoso. Você realmente acha que pode sequer sonhar em manchar suas mãos com o sangue da minha linhagem? Você realmente acredita que é digno de algo assim? Perguntou Lu Seng, com a voz ficando fria enquanto ele começava a andar para frente, passo após passo. A cada pisada, a luz dourada e as ondas de calor que saíam de seu corpo se expandiam exponencialmente, empurrando as sombras do vazio. Quando ele chegou à mesma altura de Monroe, já havia se transformado na fonte de luz mais brilhante de todo o sistema estelar. Dentro dele, 80.000 células imortais que haviam despertado totalmente o fogo da divindade rugiam como uma sinfonia de poder. Monroe ficou em silêncio, e os espectadores também, como se até o ar tivesse parado. Lu Seng havia percebido o coração de Dong Qinsu e entendido que a maior felicidade de sua vida estava no futuro de seu filho. Foi esse amor que o fez se perder em pensamentos antes. Mas agora, diante da intenção assassina no auge de Monroe, ele voltou ao presente. Ele deu mais um passo à frente, o punho recuando como uma mola de punição divina. No fundo de sua estrutura fisiológica, 80.000 células imortais queimavam com o rugido feroz do fogo divino, e 80.000 sementes estelares em seu punho liberavam a fúria de 1000 pequenos sóis. Essa energia concentrada girava ao redor dele, formando uma fornalha espiritual aterradora que parecia capaz de refinar o próprio universo. No núcleo dessa fornalha espiritual nasceu o Corvo Dourado, uma ave divina das lendas, formada pelas chamas. O corvo bateu as asas, liberando ondas de calor que superavam até a temperatura da superfície de uma estrela viva. Por onde o calor passava, a Icebone Prison que antes congelava a arena começou a derreter e evaporar instantaneamente. A Era do Gelo tinha sido forçada a acabar. Agora, rugiu Lu Seng, com a voz completamente diferente de antes,
Começa a quinta estação do céu estrelado. Ele já não era mais o jovem desesperado de momentos atrás, agora era uma força da natureza carregada por um poder primordial sem precedentes. Esse era o estado do corvo dourado das artes marciais perfeitas, muito mais livre, dominante e explosivo do que qualquer coisa que ele mostrou contra inimigos anteriores. Com um único soco explosivo, Lu Seng recuperou a área 510 do campo de batalha, transformando-o em um território soberano de luz cegante e energia térmica. Magnífico! Diante da parede de fogo solar que avançava, Monroe não mostrou nenhum medo. Pelo contrário, ele parecia empolgado, rindo de forma selvagem enquanto lançava seu próprio soco de contra-ataque. Ah! Sim! Essa é a luta que eu estava esperando! Venha com tudo que você tem! Correntes de frio absoluto, capazes de congelar ossos, jorraram violentamente dos poros de Monroe, enrolando-se ao redor de seu braço e se concentrando no centro do punho enquanto ele atacava para enfrentar o calor de Lu Seng. Dezenas de enormes correntes frias translúcidas avançaram, tornando-se visíveis a olho nu enquanto cortavam o vazio como lanças irregulares de gelo ancestral. Como dois dragões furiosos de elementos opostos, os punhos colidiram com um som que parecia atravessar o próprio vácuo. O corvo dourado e o dragão de gelo se rasgaram um ao outro, fogo e gelo se misturando em uma dança caótica e destrutiva. As duas forças extremas rasgaram o tecido do espaço, transformando o vazio ao redor em um caos turbulento de destroços espaciais. A primeira camada do vazio foi pulverizada instantaneamente, a segunda desmoronou em grandes fragmentos irregulares. A terceira camada ficou coberta por enormes rachaduras estruturais, deixando apenas a quarta camada mal conseguindo se manter intacta sob o peso absurdo do poder dos dois. A multidão assistia a cena até a garganta secar e os olhos arderem. Aquela batalha já tinha ultrapassado o nível de super padrão, ela simplesmente ultrapassava qualquer limite de imaginação. Os outros participantes que estavam na área de espera, eliminados anteriormente no torneio, sentiram o couro cabeludo formigar. Um poder tão aterrador estava muito além da compreensão deles, perceberam que até as ondas de choque dessa luta já eram equivalentes a um triple limit break. Se qualquer um deles fosse atingido diretamente, provavelmente ficaria incapacitado para sempre em apenas um segundo. Duan Yifeng ficou de boca aberta, as mãos tremendo enquanto segurava o corrimão. Nem mesmo um mestre do meu nível conseguiria intervir em um confronto desse calibre. Um único choque desses e eu provavelmente viraria nada além de cinzas e poeira cósmica. Como no céu eles chegaram a esse nível absurdo? A jovem agente da lei ao lado dele virou com os olhos arregalados. Senhor, o senhor quer dizer que a intensidade da batalha deles já está chegando ao lendário limite do nível 13? Fal Arlan concordou com ela, falando em um sussurro agudo de puro horror. Assustador, isso é absolutamente assustador. Eu nem consigo desviar o olhar, mas parece que estou olhando para o fim do mundo. Será que a diferença de linhagem é realmente tão intransponível? Suspirou Duan Yifeng, ainda olhando para a tela. Eles ainda não chegaram ao nível 13, eu já vi batalhas desse nível, e elas fazem os próprios pilares do universo tremerem até quase desmoronar. Isso aqui ainda não chegou nesse nível de destruição absoluta. Eles ainda não alcançaram esse pico, continuou ele, com a voz tensa, mas estão perigosamente próximos do limite. Olhem bem para a tela, aquele pedaço de espaço está falhando, cedendo sob a pressão da existência deles. Olhem as leituras, exclamou a bela agente da Lei Vanvan, com os olhos fixos nos medidores de energia. Rápido! Lu Seng, parece que ele ainda tem uma reserva enorme de energia. Ele nem chegou ao limite ainda. No nível mais alto das arquibancadas, o conselho de conselheiros observava com atenção predatória, seus olhos às vezes brilhando com um choque profundo diante do potencial daquele jovem. A pausa durou apenas um instante antes da tempestade recomeçar. Depois do primeiro golpe, o espírito de luta de Monroe explodiu com ainda mais ferocidade, seu cabelo longo voando atrás dele como uma cascata branca de gelo. Ele deu um passo à frente e imediatamente lançou uma sequência rápida de socos de perseguição, mantendo Lu Seng na defensiva. As correntes geladas desse ataque eram 10 vezes mais numerosas que antes, surgindo como centenas de dragões de gelo que multiplicavam instantaneamente o poder letal do golpe.
Os olhos dourados de Lu Seng brilharam com determinação enquanto ele se recusava a recuar. Ele lançou um poderoso soco de contra-ataque direto contra a ofensiva gelada. Quinta estação, Renascimento Solar. O antigo corvo dourado soltou um grito agudo que ecoou na mente de todos ali. Quando os punhos se encontraram, a quarta camada do vazio finalmente cedeu sob a pressão, desmoronando com um rugido de dor espacial. Mas desta vez o corpo de Lu Seng foi empurrado para trás do centro da explosão. Uma força congelante subiu do vazio, devorando violentamente a luz e o calor que ele havia acumulado. Por aquele breve momento, parecia que Lu Seng estava sendo dominado. Mas a aura de Monroe não mostrava sinais de diminuir, ela continuava subindo em direção a um pico impossível. As correntes brancas de frio girando ao redor dele aumentaram tanto que dominaram completamente a visão. As menores tinham milhares de metros de comprimento, enquanto as maiores alcançavam dezenas de milhares de metros, como um exército de 10.000 dragões de gelo ocupando o céu estrelado, seus rugidos formando uma melodia assustadora e caótica. Monroe estava bem no centro desse exército congelado, cercado por seus 10.000 dragões. Como um monarca do gelo olhando para um simples mortal, ele lançou um sorriso frio e provocador para Lu Seng. Esse é realmente o limite do seu potencial divino? É só isso que você tem para me mostrar? Diante da provocação direta de Monroe, o olhar de Lu Seng apenas mudou por um breve instante. Ele respirou fundo, estabilizando sua energia interna, e então falou com calma. Tenho que admitir, o seu dom é realmente impressionante. Ele tem uma estrutura que pode muito bem preencher as lacunas que ainda existem no meu próprio entendimento. Eu decidi, acrescentou Lu Seng, que eu quero isso para mim. Monroe ficou momentaneamente atordoado com a audácia da declaração, franzindo a testa enquanto se preparava para responder. Mas o poder calmo na voz de Lu Seng o interrompeu, e Lu Seng levantou um único dedo em um gesto de provocação absoluta. Bum! Uma onda de aura de calor, muito mais intensa do que qualquer coisa já registrada antes, explodiu do corpo de Lu Seng. Naquele instante, sua aparência física passou por uma transformação radical. Seu cabelo, que antes era dourado, agora tinha um tom branco brilhante e ofuscante, cada fio reluzindo como um cabo de fibra ótica carregando o poder de uma estrela. As tatuagens de totem solar em sua pele mudaram do dourado puro para um platina etéreo e cintilante. O totem solar de platina se estendeu em linhas geométricas mais complexas, envolvendo seu torso e estabilizando seu poder em um estado mais organizado e estável. Comparado à forma anterior, Lu Seng agora parecia um deus do céu estrelado que já havia superado a fase instável de crescimento de uma protoestrela e entrado no estágio majestoso e estável de uma estrela da sequência principal. As chamas divinas acesas pelas 80.000 células imortais em seu corpo também mudaram de cor, ardendo com um brilho feroz de platina.